Oi pessoal, boa tarde. Faz um tempo que eu já não apareço por aqui, né? Faz um tempo que eu não posto nada no canal, nem no Instagram. Mas aos poucos eu vou voltar e prometo pra vocês que eu vou postar bastante conteúdo. Mas hoje, em especial, eu vim, né, compartilhar com vocês uma parte da minha vida, uma parte da minha história, aonde eu acredito que muitos de vocês passam, algumas pessoas sabem identificar, outras não, porque é mediante tempo. Às vezes a gente precisa de alguém junto para nos ajudar, né, a descobrir alguma coisa ou outra, né, que às vezes a gente tá ali, mas a gente tapa aquilo e não quer ver, mas acaba acontecendo. Eu sou formada em técnica de enfermagem. Atualmente eu saí do meu emprego, mas fazia quase 5 anos que eu trabalhava nessa área. Eu trabalhava na área de urgência e emergência, pronto-socorro da minha cidade. E pra mim era aquele serviço que eu queria me aposentar ali. Era o setor e o local onde eu amava trabalhar. Eu amava. Nossa, eu enchi a boca pra falar dali. Eu não tenho nada contra o hospital em si, porque foi um local onde me acolheu. Ali eu conquistei muitas coisas pessoais, profissionais. Ali foi onde eu abri a porta de emprego, meu primeiro emprego. Ali eu fui acolhida, eu fui ouvida muitas vezes. Então, assim, eu não tenho nada contra o local onde eu trabalhei. Foi maravilhoso. Eu espero um dia voltar, talvez, depois que eu melhorar. Foi um local onde, nossa, eu abri diversas oportunidades para minha vida ali. Então eu sou muito grata, primeiramente a Deus, e pela oportunidade de ter trabalhado ali, de ter aprendido tudo que eu aprendi, porque a área da enfermagem é repetitiva. É todos os dias, cada dia é uma coisa nova. A gente nunca vai saber tudo. Todos os dias a gente vai aprender algo novo. Todos os dias é um conhecimento novo. Então, assim, é uma área muito bonita. Para quem gosta, para quem ama o que faz, é onde a gente aprende o cuidar do outro, onde a gente aprende a conviver com as pessoas, onde a gente aprende a valorizar a nossa vida, né? Onde a gente aprende muita coisa, porque nem sempre são maravilhas, né? Tem os nossos prós e contras, mas só de você respirar, de você conseguir respirar o ar sem ajuda nenhuma, de você conseguir levantar, de você conseguir andar e você reclamar disso, né? Às vezes a gente, por que isso? Por que aquilo? Mas a gente não para pensar que tem pessoas que estão numa cama, tem pessoas que estão respirando através de aparelhos, tem pessoas que não conseguem andar, e a gente é ingrato de falar, a gente é egoísta de às vezes levantar e não saber agradecer por tudo que a gente tem, né? A gente às vezes tem que parar de pedir e agradecer, né? Eu coloquei isso na minha vida depois que eu convivi 5 anos quase com muitas doenças, diversas pessoas diferentes, diversas doenças, infelizmente, né, com óbitos e tal, e é uma coisa que a gente tem que aprender a viver todos os dias e valorizar mais a nossa vida, quem tá próximo da gente, e saber que a nossa vida não é só acordar, a gente tem que viver, né? Mas enfim, de um tempo pra cá, né, de uns meses, antes de eu pedir demissão, que eu saí em abril, de uns meses pra cá, a gente, né, eu tenho um bebezinho, hoje tá com 1 ano e 3 meses, mas na época eu tinha acabado de voltar a trabalhar, ele tava com 4 meses de vida. E eu trabalho plantão noturno, trabalhava de noite, né, 12 por 36, então um dia sim, um dia não. Eu chegava em casa, o bebê já estava acordado, eu tinha casa, outro filho, né? Então era uma rotina exaustiva, né? Além de você ficar a noite toda acordado, você ainda tinha que chegar em casa e cuidar do seu filho, cuidar da casa, cuidar do marido. Então era bem cansativo, mas não era impossível. A gente se desdobrava ali e continuava a vida. Só que de alguns meses atrás, eu já vinha muito chateada, eu já vinha com muita exaustão do trabalho, porque às vezes assim, você faz e você não é valorizado. Você dá a sua vida ali, você esquece da sua família, você deixa tudo aqui fora e vive aquelas 12 horas ali dentro do hospital em prol do próximo, né, para ajudar o próximo e tal, mas você se sobrecarrega e você não é valorizado. Infelizmente, isso existe não só na área da saúde, mas em todas as suas áreas de trabalho, né? Isso existe.
E às vezes a gente só quer o quê? Nossa, muito obrigado, que bom que você conseguiu fazer isso, que bom que você conseguiu dar conta disso. Porque a sua vida, né, a nossa vida é motivada. Então, tipo, se a gente tem algo que motiva, a gente vai mais além, né? E era só reclamação. Tudo que a gente fazia, nada tava bom. Tudo que a gente fazia, a gente esperava assim um reconhecimento e tá, ok, não fez mais que sua obrigação. Infelizmente, a gente se deparou com uma coordenação onde, infelizmente, não agrada. Não tenho nada contra a pessoa dela, mas como profissional dela, eu acho que pra mim não serve. Uma pessoa que não sabe reconhecer o trabalho dos seus funcionários, uma pessoa que não sabe crescer junto com os seus funcionários, pra mim não é uma pessoa que vai levar a gente pra frente. É uma pessoa que tá subindo na gente. Então, assim, a gente trabalha com equipe. Então, se você não sabe administrar a sua equipe, ela vai falhando. Se você não sabe direcionar a sua equipe, ela vai falhando. E foi o que aconteceu. Não sou uma pessoa extremamente maravilhosa, tenho meus defeitos, tenho minhas qualidades, mas eu sempre fiz o meu possível, o meu impossível para aquele lugar. E sempre fui muito querida, sempre cuidei muito das pessoas, sempre brincava, sempre me divertia, sempre fiz de tudo pra fazer as minhas 12 horas perfeitas e sair dali e vir pra minha casa tranquila, como de fato sempre fiz. Só que a partir do momento que você não começa a ter uma valorização, você começa a ser cobrado de coisas mínimas, de coisas sem sentido, às vezes nem é você, e a pessoa te pega ali pra Cristo, digamos assim, ditado popular, né? Que foi o que aconteceu. Então eu fui me sentindo exausta, eu fui me sentindo cada dia mais cansada psicologicamente. O meu físico aguentava trabalhar 24 horas, mas o meu psicológico não aguentava uma. Eu fui reconhecendo, né, que eu já não aguentava mais aquilo. Que aquilo ali era um local onde eu amava trabalhar, era um local onde era a minha segunda casa. E eu já não me sentia bem ali. Eu várias vezes chegava a hora de eu me arrumar para ir trabalhar, eu começava a ficar assim, cansada, emocionalmente assim, eu não queria ir. E eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não quero ir, eu quero ficar aqui, eu não quero estar lá, eu não quero conviver ali e tal. E era um local que eu enchia minha boca pra falar, nossa, eu amo aquilo ali, eu amo aquilo, não sei o quê, eu nunca queria sair daquele setor, eu amava aquilo. E de um tempo pra cá só foi isso, sabe? Foi uma angústia, dava hora de trabalhar, eu ficava angustiada, eu ficava triste, eu não queria ir trabalhar. Eu via minhas coisas ali, eu falava, eu não quero. E aquilo foi sendo constante, todos os dias, cada dia piorava. Aí você chegava lá, era cobrança de coisa que não tinha... Nossa, você não tinha nem feito, era cobrança de coisa que, assim, era impossível. E às vezes você fazia, dava o seu melhor e ainda assim não tava bom, era mais que isso. Então eu fui desanimando muito, ficando muito desanimada. Aí eu tive um incidente em casa, que eu tive uma fratura no meu dedinho. É aquele dedinho que só serve pra bater nos cantos das coisas. E aí quebrou, né? E aí o médico me deu alguns dias pra ficar em casa. Nossa, gente, por incrível que pareça, parecia que aquilo ali eu precisava. Eu precisava daquilo pra entender que eu não queria mais estar ali. E os dias que eu fiquei em casa foi maravilhoso. Mesmo com o pé quebrado, com dor no dedo, tudo. Eu fiquei em casa, nossa, era outra situação, era outra coisa, nossa, foi maravilhoso. E eu não queria voltar. Aí foi dando os dias de eu voltar a trabalhar, eu comecei a ficar angustiada. Aí no dia que eu voltei, no outro dia de manhã, no dia que eu voltei a trabalhar, depois dos dias que eu fiquei em casa do atestado, eu cheguei no hospital, eu já me tranquei dentro do banheiro, comecei a chorar. Eu não conseguia rir pras pessoas, eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu só ficava ali e o pessoal falava assim, Tamara, não é você não é assim, você ri, você brinca, você dá risada, você... Não é você, o que tá acontecendo? E eu não conseguia falar, eu falava, gente, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. E era uma angústia tão grande, sabe? Eu chorava dentro do banheiro, até uma amiga que trabalha comigo, que chegou em mim e falou assim, olha, Tamara, eu acho que você está com essa síndrome de burnout, não sei como é que falo direito, mas eu acho que você precisa procurar ajuda, você precisa conversar com alguém pra identificar se é isso mesmo, porque,
cara, você não é assim. E foi aonde eu fui procurar, né? Depois desses dias eu comecei a procurar, daí eu procurei uma psicóloga, onde eu conversei com ela e tal. Eu conversei com ela pelo celular, porque ela não tinha horário pra me atender. Mas eu insistia muito pra ela conversar comigo. E ela falava assim, olha, eu não consigo te atender aqui, eu tô muito cheia e tal, que era pelo plano onde, né, eu tinha lá no hospital. Eu falei, olha, eu preciso conversar. Aí ela falou assim, o que tá acontecendo? Me conta. Daí eu mandei um áudio pra ela, olha, tá acontecendo isso, e eu não consigo estar lá, eu fico nervosa, fico estressada e tal. Daí ela falou assim, você tá realmente com a síndrome. Eu preciso marcar um dia pra você vir aqui, pra você conversar comigo, pra gente conseguir te ajudar de alguma maneira, né, um remédio, alguma coisa e tal. E eu falei, não, eu preciso e tal, beleza. Conversei com ela ali, todos os dias eu conversava com ela no hospital, no celular e tal. No outro dia fui pro hospital. Cheguei no hospital, a mesma coisa, aquela angústia, aquele nervoso, aquela vontade de ir embora, aquela vontade de não estar ali. Aí chegava a coordenação, vim falar as coisas, eu ficava mais nervosa ainda, porque, tipo assim, parecia que a pessoa fazia de propósito, sabe? Ah, não, é aquela ali, então é ela que eu vou cutucar ali. E aí a gente já não tá bem, aí vem acontecendo milhões de outras coisas na vida da gente, exaustão extrema. Foi aonde eu surtei. Teve um dia de manhã que a supervisão falou pra mim, olha, a coordenação pediu pra você esperar, quer falar com você e tal. Aí eu esperei, nesse dia ela simplesmente falou, olha, você vai ser transferida para outro setor, você vai ser remanejada, que não sei o que, nanana. E ela sabia que ali era o local onde eu amava, ela sabia que aquele ali era o local onde eu amava estar, que era o local onde eu me identificava. E aí eu falei, gente, pronto, é a minha deixa. Falei assim, eu não vou para outro setor nenhum e tal, é isso, e eu não vou. Ah, mas você tem que ir. Eu falei, não tem que ir, não sou obrigada e tal. E aí eu falei, gente, chega. Falei, olha, eu vou embora. Já deu minha hora, das 7 às 7, já são 7h10, eu tenho filho para cuidar, eu vou embora. E saí, vim para casa. No meio do caminho encontrei com meu marido, tava na padaria para ir trabalhar, encontrei com ele, falei, olha, aconteceu isso. Ele falou, olha, pede demissão, sai de lá, não tá fazendo bem pra você, não tá fazendo bem pra gente, porque querendo ou não, eu chegava em casa chateada, triste, e acabava transparecendo dentro da minha casa, uma coisa que era lá, eu trazia pra casa. Infelizmente, esse ciclo deixa em casa, deixa no serviço, isso não acontece, gente, não tem como. Olha, é difícil achar uma pessoa que consegue fazer isso, porque não tem como. Às vezes a gente se estressa no serviço, traz pra casa, às vezes a gente estressa na casa, leva pro serviço. Não tem como, isso não existe. Pra mim, pelo menos, não existe a pessoa que consegue separar essas duas coisas. É difícil, nem que seja uma cara feia, você chega no trabalho. Você pode, tipo, não falar pra pessoa, então é isso, mas você chega de cara feia no trabalho quando você briga na sua casa, ou você chega chateado na sua casa quando acontece alguma coisa no seu serviço. Isso não tem como você deixar no meio do caminho e amanhã eu pego e levo de volta. Não existe, infelizmente, a realidade não existe. Mas aí o que aconteceu? Ele falou, pede demissão, não sei o que e tal. Eu falei, não, cara, são 5 anos. Só Deus sabe que a gente viveu na época do Covid, quanta coisa que a gente passou ali. Agora eu pedi demissão, deixar 5 anos pra trás, tem conta, tem as coisas pra pagar, tem as crianças e tal. Como que eu vou fazer? Eu vou sair simples assim, né? Mas era o que eu precisava. Aí eu voltei, vim pra casa, tomei um banho, pensei bastante e entreguei nas mãos de Deus. Falei, Deus, tá nas suas mãos. Se for pra eu sair, eu vou sair. Se for pra eu pedir demissão, eu vou pedir. E eu consegui conversar com a gerência. Consegui conversar com a gerência do hospital, expor a minha situação, expor como é que eu estava me sentindo daquela maneira e tal. E por uma bênção de Deus e pela pessoa da gerência maravilhosa que foi, de entender tudo que eu tava passando, de entender o que eu precisava daquele tempo, que eu precisava de ajuda. Eu fui dispensada com todos os meus direitos. Eu sou muito grata, agradeço muito, muito, muito por tudo isso ter acontecido. Acho que foi o momento que Deus falou, chega, minha filha, você precisa desse tempo. Porque eu falei, eu vou conversar, se eu conseguir esse acordo de sair e tal, ok, senão eu vou pedir demissão, não tem como mais fazer, eu não tenho como mais acabar com a minha saúde, assim, né, dessa maneira, a minha saúde mental, e por causa, assim, não digo de dinheiro, mas do que a gente viveu ali, né, do que eu tenho aqui fora também, né, então, assim, a gente ficar desempregado de um dia pro outro, sem um tostão no bolso, é difícil hoje, é muito difícil. Mas que meu marido trabalha, tem a renda dele, mas, né, é difícil.
Mas por fim, foi muito Deus na minha vida. Eu agradeço todos os dias. Foi muito Deus mesmo. De eu conseguir esse acordo, de eu conseguir sair de lá, de eu, né, ter esse tempo pra mim em casa, meus filhos. Porque, tipo, eu sentia que eu saía de lá cansada, pesada, chegava em casa, eu não tinha paciência com meus filhos. Eu tinha toda a casa pra limpar, eu tinha almoço pra fazer, eu tinha os filhos pra cuidar e eu tava extremamente cansada. E não era o meu corpo que tava cansada, porque eu podia deitar na cama e eu não conseguia dormir, mas a minha mente não parava. O meu corpo não tava cansado, mas a minha mente, ela não parava, ela não desligava. E assim, hoje eu tô em casa, né? Eu saí do hospital em abril. Então, eu tô alguns meses em casa já. E, assim, é diferente. Às vezes eu sinto falta da minha rotina, né? Das pessoas que têm um carinho muito grande por mim lá. Que eu mantenho contato até hoje, são maravilhosos. Meus amigos de lá são maravilhosos pra mim. Só de saber que eu saí de lá, mas eu sou querida pras pessoas, pra algumas pessoas ali, pra mim é gratificante demais. E porque, querendo ou não, a gente é uma equipe, né? São 12 horas ali dentro com aquelas pessoas que eu falo, é família, tem que ser. Porque não são todos, né? Então tem pessoas difíceis de lidar. Que olha, todo mundo sabe, é vivência de todas as profissões. Tem pessoas difíceis de lidar. Mas tem pessoas muito queridas também, que ficam na vida da gente. E eu sou grata por todas essas pessoas que ficaram na minha vida até hoje, que me mandam mensagem, né? Que seja um bom dia, como é que você tá, que tô com saudade. Nossa, é muito gratificante mesmo. Saber que você saiu, mas você ainda é querida por aquelas pessoas ali. Não é todos os dias que a gente consegue se ver, porque, né, eles têm as rotinas dele, eu tenho as minhas aqui em casa. Mas só de uma mensagem, de um bom dia, uma boa tarde, tô com saudade, você tá bem, é muito gratificante. Mas serve aí de alerta, né? Essa história toda para as pessoas que estão vivendo isso, né? Que eu sei que às vezes a gente tem as propostas, a gente tem as coisas na vida da gente. Eu tinha muitos propósitos na minha vida, mas eu tive que me dar esse tempo. Porque aquilo tava fazendo mal pra mim, tava fazendo mal pra minha vida, pra minha família. Porque é muito exaustivo, gente. Esse serviço é exaustivo demais. O trabalho é cansativo demais. E não é o cansaço físico, é o psicológico mesmo. De verdade, o psicológico cansa muito. Hoje eu tô em casa, né? Tô vivendo essa fase maravilhosa com meus filhos em casa. Apesar de a gente dar uma surtada também, porque criança é fogo, né? Mas assim, só de eu poder cuidar da minha casa com mais carinho, de eu poder estar com meus filhos aqui, de eu poder viver, né, esse tempo do meu filho que tá crescendo, a minha filha que já tá uma moça também, já vai pra 10 anos, meu filho vai fazer 1 ano e 4 meses. Então, só de eu conseguir vivenciar esse tempo com eles, tá muito maravilhoso. Não vou ficar em casa, quero voltar a trabalhar. Quero voltar a trabalhar na área, se Deus quiser. Se não for para ser agora, que seja um pouco mais tarde, mas eu não vou abandonar a área. Eu amo essa profissão, eu amo cuidar da enfermagem, eu amo o carinho que a gente tem pelo próximo, o cuidado que a gente tem, é maravilhoso. É uma coisa que a gente é do coração mesmo. Porque financeiramente, todo mundo sabe, né? Estamos aí lutando com a PL até hoje. Mais de 2 anos já para ser aprovado e nada. Mas o carinho, o cuidado, o afeto com o próximo, isso é maravilhoso. Isso traz uma gratificação pra gente, do paciente virar e falar obrigado por você ter cuidado de mim. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso você cuidar daquela pessoa e a pessoa ser grata. Não são todos, viu? Tem uns que são rude pra caramba, que você tá cuidando ali, tá fazendo sua obrigação e tal. Mas a gente cuida com carinho igual. Porque a gente também tem que saber entender o próximo. Como que a gente quer que aquela pessoa esteja rindo todo o tempo pra você, se ela tá com dor, se ela tá doente, né? Muitas vezes tá com uma doença muito grave, né? Às vezes não tá falando ali, mas poxa, ali tá uma pessoa que é o amor de alguém, que é importante pra alguém, que é a vida de alguém. Então, por que não a gente não pode cuidar daquela pessoa tão bem quanto se fosse um parente nosso, se fosse família nossa? Eu cuidava dos meus pacientes ali como se fosse minha família, como eu gostaria que eles fossem cuidados, com carinho, com amor, com atenção. Às vezes a gente tinha que dar umas bronquinhas, porque não queria tomar remédio, porque fazia birrinha, mas normal. Mas aquilo ali é uma profissão muito gratificante.
E eu não quero abandonar essa profissão, mas eu quero tomar esse tempo pra mim, né? Que esse tempo que eu tô em casa, pra cuidar de mim, pra cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido. E conversar um pouco mais comigo mesma, né? Com a psicóloga e tal, pra poder saber superar essa parte. Porque eu posso, né, ter saído dali, ter acontecido isso comigo, mas eu preciso de uma ajuda, de um tratamento para eu conseguir enfrentar de uma maneira diferente um próximo serviço que venha, né? Porque isso acontece em todos os serviços, mas eu preciso saber como lidar com aquilo. Porque eu fui pega assim, do nada, né? Então eu não sabia como lidar com aquela situação. Eu ainda vivencio isso em casa. Porque essa síndrome de burnout é uma coisa muito, gente, é muito estranho. Você ama aquilo e do nada você tá sem vontade de estar ali, sem vontade de fazer o que você ama fazer. E é uma angústia tão grande que eu não sei explicar. Eu não sei explicar pra vocês assim, detalhado o que é. Só quem realmente vive aquilo pra poder saber que não é fácil. As pessoas julgam, né? Temos os julgamentos ainda, né? Família, amigos próximos ou até conhecidos. Ah, mas você saiu, é frescura, você quer ficar em casa, você não quer trabalhar, gente. Pelo amor de Deus. Ficar em casa é maravilhoso, mas você ter o seu dinheiro para você comprar o que você quiser, sem ficar pedindo para as pessoas, igual aqui, eu peço meu marido me dá tudo que eu quiser, ele me dá. Mas eu tenho que saber ter o senso de que eu não preciso daquilo. Então, como que eu vou despejar nele as minhas dívidas particulares, as coisas que eu comprava, roupa, sapato e tal, que eu comprava ali com o meu dinheiro, fora as coisas que a gente ajudava em casa, em cima dele? Não tem como, isso não existe. A gente tem que saber ter o senso de né, saber separar as coisas. Agora, quando você tem o seu trabalho, você sabe que pelo menos ali uns 20% é seu para gastar com o que você quiser. E é uma coisa que não vai comprometer a renda da sua casa, da sua família. Né? É uma coisa livre, que é sua, é seu, então não tem como despejar isso nele, né? Ele já tá arcando com todas as coisas de casa, né? Então, como que eu vou fazer ele pagar uma roupa todo mês, uma blusa que eu quero comprar? Ah, me dá R$500 todo mês que eu vou gastar à toa. Gente, não tem como. A gente tem que saber ter o senso disso, né? E os julgamentos são complicados, é outra etapa que você passa também, que já é uma fase que você não tá bem, e vem os julgamentos, porque você não quer trabalhar, porque você quer ficar em casa, porque não sei o que, gente, daí? Ninguém sabe o que eu vivi, ninguém sabe o que eu passei ali pra me julgar, dizer que eu quero ficar em casa. E outra, em casa eu não fico à toa. Nos primeiros dias, eu vou ser sincera pra vocês, eu ficava na cama, pensando se eu tinha feito certo, se eu não tinha feito certo, que eu tava estressada, que eu tava nervosa, que talvez isso, aquilo. Foi, assim, uma vivência horrível, 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 horrível. Mas hoje, graças a Deus, eu já tô melhor. Eu né, tenho meus afazeres em casa, eu não fico parada, eu limpo a casa, eu lavo roupa, eu cuido dos meus filhos, né? A dona de casa também trabalha em casa, né? Mas, assim, fica aí pra vocês, né, esse desabafo. Desculpa desabafar com vocês, mas eu acho que às vezes é bacana a gente compartilhar momentos, histórias, assim, que aconteceu na vida da gente, porque às vezes a pessoa tá passando por isso, mas não sabe como reagir, né? Como enfrentar aquilo. Procure ajuda, gente, procure ajuda, nem que seja que se você não quiser conversar de imediato com um psicólogo e tal, procura ajuda, conversa com algum amigo que você confia, que possa te orientar, que possa te ajudar, ou procura direto um profissional, né? Expõe para ele o que você tá passando, para que talvez ele consiga te ajudar de alguma maneira, né? Eu saí do hospital porque eu tinha a base, né, do meu marido, que ele tava trabalhando, ele tá registrado e tal, então, tipo assim, ia comprometer, mas não ia dificultar, né? Mas tem gente que é por conta própria, né? Tem gente que trabalha e paga casa, e paga água, paga luz, e é só aquela pessoa, né? Tem pessoas que moram sozinhas e tal, não tem ajuda de outras pessoas, aí fica mais difícil. Como que você vai largar tudo e ficar ali e tal? Então, é uma coisa pra se pensar muito, muito, muito. Então, nesses casos, às vezes a gente tem que ir direto e procurar uma ajuda, né? Passar no psicólogo, conversar, pra ver se consegue se adaptar melhor àquilo, né? A gente não pode ser tão radical, né? Eu não digo que eu fui radical, eu digo que eu foi uma necessidade. Uma necessidade minha, uma necessidade do cuidar dos meus filhos, uma necessidade pessoal mesmo.
Foi muito pessoal, porque eu tava no meu extremo. Eu tava no meu extremo ali e às vezes as pessoas ainda não ajudavam. Como eu falei, a coordenação não... Que eu acho assim, não é que ela é obrigada a identificar tudo, né, que tá acontecendo. Na coordenação, no caso, né, a gente tem uma pirâmide, né? E eu tô aqui, aqui tá outro, né? O que que tem que acontecer? A pirâmide, ela tem que ir, né? Eu acho que é um exemplo. E talvez eu tenha que... As pessoas têm que identificar. Ainda mais a gente ali que é área de saúde, gente, a gente identifica muita coisa. Às vezes o enfermeiro, o técnico, identifica as coisas junto com o médico. Às vezes o enfermeiro e o técnico identifica antes do médico identificar. A gente já, como a gente convive mais com a parte do cuidado do paciente, a gente identifica coisas, a gente identifica o problema de ansiedade, a gente identifica o paciente que está depressivo, a gente consegue identificar isso. Então, se a gente consegue, por que a gente não consegue identificar aquela pessoa que está ali todos os dias com a gente? Às vezes a gente está precisando de ajuda, mas a gente não sabe como pedir, né? Às vezes a gente não consegue pedir ajuda pro próximo, mas às vezes a pessoa tem como identificar, né? Mas, enfim, né? Posso estar falando alguma coisa errada, posso estar falando alguma coisa certa, não sei, mas é o que eu sinto no momento, assim, que foi o que aconteceu comigo. Eu precisava de alguém ali para identificar, para que talvez conseguisse me ajudar, mas não, foi só expor. Então foi aonde eu fui só de ladeira abaixo. Mas graças a Deus hoje eu tô bem, né? Hoje eu tô bem, não tô 100% bem, mas tô bem, tô tentando ficar cada vez melhor, quero, né, como eu disse pra vocês, voltar pra área, quero trabalhar de novo. Talvez não ali agora, com a coordenação ali, eu não quero, porque foram muitas coisas difíceis ali, gente, foi complicado. A pessoa não saber cuidar dos seus funcionários, não saber entender, compreender os seus funcionários, lidar com a gente só, é isso, ponto... E já era, é muito difícil você não ser valorizado, né? Numa profissão que você gosta e por uma pessoa, assim, que precisa de você e você precisa que ela enxergue que você tá ali, que você tá fazendo certo, né? Mas, enfim, que fique aí, então, meu depoimento pra vocês, vou compartilhar isso, porque talvez eu ajude outras pessoas. É isso. Se alguém tiver alguma coisa pra falar também, tô aberto, vamos conversar, me chama lá no Instagram, a gente conversa. É bacana a gente ter esse diálogo, essa conversa, assim, porque né, às vezes a gente pode não se conhecer pessoalmente, mas às vezes uma palavra que a pessoa fale ali é alguma coisa que você tá precisando escutar naquele momento. E é onde te ajuda. Às vezes uma pessoa estranha, uma pessoa que a gente diz estranha, assim, né? Uma pessoa que você não conhece, te ajuda mais do que uma pessoa que tá do seu lado. Uma pessoa que tá ali convivendo com você e não sabe como chegar até você pra conversar, né? Igual foi ali no hospital. Graças a Deus, em casa, eu tive o apoio do meu marido pra tudo. Ele sempre me apoiou muito. Ele sempre, até hoje, ele me apoia bastante. Ele não fala nada, tipo assim, você precisa trabalhar, não sei o que e tal. Não. Ele fala, é seu tempo, a hora que você achar que você deve, é isso. Pronto, a gente tem nosso propósito, a gente tem as coisas que a gente quer conquistar na nossa vida, a gente quer conquistar a nossa casa, a gente quer, né, ter uma estabilidade financeira nos nossos filhos e tal. Mas ele me ajudou muito nessa etapa, porque eu tinha muito medo de talvez sair dali e as coisas apertarem em casa. Mas, gente, Deus foi tão bom na vida da gente, foi tão bom, que olha, nossa, foi maravilhoso. Eu ter esse apoio dele e graças a Deus o serviço dele tá bom, tá bem pra caramba, dá pra manter a casa até eu arrumar outro trabalho. Nossa, é muito Deus na vida da gente mesmo, Deus é maravilhoso. Todos os momentos da nossa vida. Às vezes a gente é falha em não agradecer, mas Deus é muito bom na nossa vida. Tem aquela música, né? Nunca reclamar, só agradecer. Então eu tô nessa vibe, não reclamo, só quero agradecer a Deus. Gente, um beijo pra vocês. Prometo que vou trazer mais conteúdo pro canal, vou trazer organização, faxina de casa, que agora é isso, minha vida é essa, limpar a casa, cuidar dos filhos, e tá maravilhoso, gente. Muito gratificante, viu? Um beijo pra vocês, Deus abençoe a vida de cada um de vocês.